Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Estamos aqui com o segundo programa dessa série especial, sem data para acabar, esperemos que acabe logo. Uma parceria aqui, uma colaboração entre o Xadrez Verbal e o Átila Yamarino e o pessoal da Central 3, o segundo podcast especial sobre coronavírus no noticiário internacional, para a gente aprender o que pode ser parâmetro para o Brasil, para a gente aprender, né, pessoas como eu, leigas nesse assunto. Estamos aqui com o nosso querido Átila, que é especialista em vírus. A gente já passou o currículo dele no primeiro programa, o currículo dele já virou meme na internet, então, mas ele não é astrólogo, então tá aí, estamos aqui com o Átila. Seja muito bem-vindo e novamente muito obrigado, Átila, pelo seu tempo, pela terceira vez em mais ou menos um mês aqui no Xadrez Verbal. Olá de volta, privilégio sempre estar aqui, obrigadão. E vocês podem ver pela voz dele que ele está um pouco cansado, porque ele tem feito lives de 24 horas, está basicamente onipresente em todos os veículos de imprensa, mas, né, ele tem obrigações contratuais aqui no Xadrez Verbal, então ele não podia fugir. Inclusive, dados os convites, logo mais a gente tem que renegociar esse contrato. Começando aqui o nosso, né, grande giro de notícias mundial do corona. Começando ali pela Ásia e pela Oceania, a China noticiou que nessa semana, né, no dia 19, que foi o primeiro dia, né, desde que o Covid-19 foi conhecido como uma pandemia, aquele foi o primeiro dia sem nenhum caso de contágio comunitário pelo país, nem em Wuhan, o foco inicial da China. Agora, a subida de casos na China se deu pelas pessoas infectadas que foram para a China, que viajaram para a China, né? Por isso que a maioria desses casos, inclusive, agora está em Pequim, não em Wuhan, já que Pequim é a grande porta de entrada, né, para quem vai viajar para a China de avião. Átila, explica pra gente uma coisa, pra gente como eu, que não entende nada de vírus, que é leigo em relação a esse assunto. O que faz uma contaminação, um contágio comunitário, usando a expressão, parar, né, diminuir? Porque todo mundo foi curado, porque todo mundo ficou em casa e se comportou, o que acontece? Tem a sorte da China foi que eles agiram. A sorte e competência, tem que reconhecer isso muito bem. Foi que eles agiram cedo o suficiente para o foco ainda ser só em Wuhan. Então o que acontece é que se você consegue reter todo mundo que está infectado na mesma região, com o tempo essas pessoas vão se curando, 79 mil, 80 mil dos 92 mil curados que a gente tem hoje estão em Wuhan, são as pessoas que primeiro pegaram e que agora estão imunes, estão curadas. Então, além do isolamento, não deixar as pessoas entrarem em contato com outras, então isso é o principal para parar com a transmissão comunitária. Além de eles terem muitos testes para traçar quem estava infectado e garantir que essas pessoas estavam isoladas, ainda tem a vantagem de que quem se cura, tudo indica até agora que está imune e não pega o vírus de novo. Então, mesmo se o vírus encontra alguém para infectar, ele tem chances agora de encontrar alguém que está protegido e não pega mais essas pessoas. Se você consegue conter o surto num canto, essa é a grande vantagem. E aproveitando, lembrando para os nossos ouvintes e para eventuais ouvintes novos, né, a segunda metade segunda parte, né, do programa é sempre um estudo de caso. E a gente está pegando os estudos de caso que nesse momento podem ser úteis para o Brasil. A origem da pandemia na China, a origem do vírus na China, o que a China demorou para fazer, o que a China fez rápido, eventuais questões dessas que muita gente cobrou
para ser gentil, algumas pessoas já encheram o saco, até porque tem toda essa discussão agora de que, né, de quem seria a culpa da pandemia, você falar do sistema político chinês, que é um país extremamente autoritário, centralizado, coisa que a gente falou no último programa, ele tem um poder o Estado chinês tem um poder de coerção que quase nenhum outro Estado no mundo tem, se é que algum tem. Então, com certeza não com esse volume, né? Não com esse volume. Então, tudo isso a gente vai passar, tá? A gente vai passar no estudo de caso, só que mais para frente, quando a coisa já estiver mais controlada aqui, tá bom? Então, quando a gente tiver tempo também de ter uma apuração melhor, porque por enquanto tem muita coisa que não se dá para atribuir a ações intencionais ou incompetência, de vários problemas no começo do surto, que seria bem legal ter mais tempo para poderem avaliar a situação e transmitir melhor o que foi. Ainda está na fase da confusão, né? Não atribua malícia o que pode ser explicado pela incompetência, né? Já diz o ditado. Então, antes que encham o saco dizendo que o Átila é comunista pró-China ou divulga propaganda anticomunista, anti-China, esperem a gente chegar lá naquele ponto. E um outro lembrete... Exatamente. E um outro lembrete importante é que tanto eu quanto o Átila, nós somos pessoas muito comportadas que seguem as orientações, então estamos nas nossas casas, não estamos no estúdio profissional. Então, se ao fundo vocês eventualmente escutarem uma buzina, um cachorro, uma cabra, um pelicano, tá? É porque a gente está em casa, tá? Por favor. O pelicano vai ser culpa minha. Tenham compreensão. E aí, da China, a gente vai para a Oceania. Posso só fechar uma coisinha da China ainda? Claro. Não sei se cabe colocar antes. Claro. Mas com esse fim dos casos, a China começa a voltar à atividade e, por bem ou por mal, eles estão dando o único exemplo de uma transição rápida para a vida normal, que é passar por uma supressão, por um lockdown, por uma freada muito brusca por pouco tempo. Isso é uma discussão que a gente vai ver sendo alimentada daqui para frente. Está se fazendo essa discussão em outros países sobre o que é melhor. Você ter uma mitigação, que é essa situação que a gente está no Brasil, em que as pessoas ainda podem frequentar algumas coisas fora, se ainda tem uma circulação funcionando, as pessoas ainda entram em contato de algumas formas, ou se o melhor é fazer o que a China fez e tranca todo mundo mesmo, impede qualquer contato com outro ser humano por 15, 20, 30 dias, que é o período mínimo para você não ter novas transmissões, para depois poder voltar a uma vida muito mais normal depois desse período do que continuar com meias medidas por meses. E falando justamente nisso, né, a gente vai para a Austrália, onde o país anunciou que vai fechar todos os pubs, todas places of worship, né, ou seja, todos os templos religiosos, todos os cafés, todos os bares, todos os restaurantes, tá? Sendo que o número de casos confirmados na Austrália até ontem, tá, era de 1.315 casos. Então, vejam, né, que a Austrália já está tomando essa medida e a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Aí, da Ásia, nós vamos até o Oriente Médio e antes da gente continuar aqui, uma nota, né, uma nota até para ser justo, partes razoáveis desse roteiro eu tirei das notas de um blog que a Folha de São Paulo está alimentando, né, que é o Ao Vivo Folha, sobre as notícias do coronavírus. Tá? Então está sendo bastante completo, ajudou bastante a fazer esse roteiro. E nesse caso aqui a gente vai para Israel, que no dia 19, quinta-feira da semana passada, o governo determinou que toda a população do país deve ficar em casa e as pessoas só vão poder sair para comprar remédios ou comida. E cidadãos profissionais de alguns setores específicos, especialmente profissionais de saúde, é claro, vão poder sair de casa para trabalhar. Ou seja, essa coisa do lockdown, essa coisa que tem sido defendida aqui no Brasil, que às vezes algumas pessoas comentam que seria um exagero, está sendo implementada pelo mundo, desde países geograficamente pequenos, como Israel, desde países geograficamente continentais, como a Austrália. E, ainda na região, os Emirados Árabes Unidos suspendeu todos os voos de passageiros
por 2 semanas. Tá? Ninguém entra e ninguém sai dos Emirados Árabes de avião. Então, lembrando sempre que esses períodos de 2 semanas nunca terminam em 2 semanas. Sempre prorrogam. E aí a gente vai para uma notícia que é interessante, eu acho bastante interessante para você comentar, que novamente é uma notícia que muita gente vai fazer uma interpretação política, mas embora a pandemia, obviamente, ganhe proporções políticas muito grandes, é bom falar com o Átila sobre isso, porque o Átila ele não é político, ele entende do vírus, que foi o seguinte: o Ayatollah Ali Khamenei, né, o supremo líder do Irã, ele rejeitou a ajuda humanitária dos Estados Unidos. A gente falou um pouco do Irã no programa passado, inclusive pelo fato de que o Irã ele está com seu sistema de saúde combalido, em parte por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos. Isso é um fato. Isso não significa simpatizar com a ditadura iraniana, isso não significa passar pano para ninguém, como disse, é um fato. Eu expliquei melhor no último programa, mas, resumidamente, você tem muitos equipamentos médicos e muitos compostos químicos que são de uso duplo. Embora remédios não possam ser alvo de sanções, por exemplo, você fazer um raio-x é alvo de sanções, porque envolve radiografia, envolve a noção de uso duplo, ou seja, coisas que têm uso civil, mas também podem ter uso militar. Como já viu Goiânia. Muito bem lembrado. E, inclusive, o raio-x ele colabora no diagnóstico do Covid-19? A radiografia de pulmão mostrando a destruição causada pelo vírus é um dos diferenciais, porque o coronavírus é um dos poucos vírus que faz esse tipo de estrago no pulmão. Então tá aí, por exemplo, eu repito, o Irã tem problemas, o sistema de saúde iraniano, antes do Covid, ele tem problemas para fazer, por exemplo, radiografias devido a essa questão de uso duplo. Na falta de... Depois a gente podia voltar para Israel, então tinha uma outra coisinha lá. Mas não, na falta manda agora e não tem problema não. Tá. Sobre Israel, eles estão começando a seguir um caminho muito mais próximo da China e da Coreia do Sul, que é usar o monitoramento das pessoas para garantir quem está em quarentena. Todos os exemplos que a gente tem agora de medidas que funcionaram são essas medidas de testar e isolar quem está com o vírus. A Coreia do Sul abriu mão da privacidade das pessoas, a China já tinha aberto faz um tempo, e eles usaram muito dados de localização dos celulares, abriram a localização das pessoas constantemente para poder monitorar se quem tem que estar de quarentena está de fato em casa, está de fato não circulando. Então a China desenvolveu com a Ali, da Alibaba e das AliExpress e das outras coisas da vida, um aplicativo que calcula as chances de você ter pego o corona com base nos contatos que você teve e dava uma cor para dizer quem podia circular ou não na rua, quem recebia o código vermelho não podia sair. A Coreia do Sul tem um aplicativo que é o Corona 100 metros, ou Corona 100M, ou Coronavírus 100M, que você tem que habilitar ele, e ele te avisa se alguém com coronavírus estava a 100 metros de você, e aí você também vai ter que ficar recluso, e o monitoramento é aberto, você tem que estar o tempo todo em casa, e se você sair, o celular vai avisar as autoridades que você saiu, e Israel está partindo para adotar as mesmas coisas. Além do lockdown, além de flertar com a possibilidade de usar os mais jovens para imunizar essa parcela da população para não transmitir para os outros, Israel também está optando por implementar aplicativo e sistema de celular que permite rastrear todo mundo para garantir que todo mundo que tem que estar na quarentena vai estar. Né, só lembrando aqui para os nossos ouvintes, eu falo pra caramba, então às vezes eu atropelo o Átila, mas o Átila vai lá e vai comentar depois sempre. O Irã sem o raio-x, o que acontece? Você tem métodos de testar as pessoas com coronavírus para poder saber quantas pessoas tem. Idealmente você faz o teste da presença do vírus, logo no começo da doença, é o estado da Coreia, é o estado da Alemanha, é o estado da Austrália, é o estado da Dinamarca, alguns países estão testando muita gente, os Estados Unidos está começando a entrar nessa curva agora. Você tem como testar as pessoas que estão dando a entrada no hospital, porque estão com sintomas mais sérios, e entre as formas de você diagnosticar as pessoas que estão no hospital, o raio-x é uma delas. E é muito mais barato e mais fácil de fazer e mais prático, já tem equipamento instalado, do que o teste para o vírus. Então isso poderia ser uma grande forma de diagnosticar pessoas, sem isso eles não têm muito como ter noção de quantos casos eles têm. E aí o Ayatollah, ele disse que rejeitava essa ajuda
dos Estados Unidos, dizendo, e aí entra, né, numa teoria da conspiração, que aí eu acho que é a parte, né, como eu disse, legal de você comentar, porque você entende disso. Ele entrou na teoria da conspiração de que o vírus poderia ser uma arma biológica. Ele disse que é possível que os remédios dos Estados Unidos fosse apenas uma maneira de espalhar ainda mais o vírus e que o vírus pode ter sido construído especificamente visando o Irã, usando os dados genéticos dos iranianos, né, a base genética dos iranianos. Lembrando que a gente teve um membro do governo chinês que divulgou um link dizendo que poderia ser uma arma biológica dos Estados Unidos, que foi levada a Wuhan por conta dos jogos militares. Teve gente dos Estados Unidos e de governos aliados dizendo que poderia ser uma arma biológica de Wuhan, já que o Wuhan tem uma instalação de armamento biológico, como a gente até mencionou lá, a conspiração do Umbrella Organization e tal. Então, assim, aí agora o Ayatollah repete isso. Explica pra gente, Átila, como a gente sabe que o Covid-19 ele não é fabricado artificialmente, que ele é um vírus que pulou de bicho para ser humano? Precedente para algumas dessas histórias existe. Por exemplo, a gente tem uma tradição histórica de acusar o povo inimigo de ser o responsável por uma pandemia, né? Sífilis era chamada de doença de francês na Inglaterra e doença de inglês na França, por exemplo. Histórico dos americanos fazerem teste genético de maneira por espionagem, eles têm, porque quando isso foi nocivo demais para a saúde pública, mas quando eles queriam descobrir se quem estava na casa do Bin Laden era o Bin Laden de fato, no bunker que ele estava escondido, os Estados Unidos mandou espiões disfarçados de agentes de saúde que tinham ido vacinar os filhos ou os netos do Bin Laden e colheu sangue para fazer o teste genético e confirmar que era a família dele mesmo. Então, assim, motivos para existir uma conspiração tem vários, tanto psicológicos quanto históricos. Agora, sobre o coronavírus, se ele fosse uma arma biológica, ele teria que ter sido cultivado para escolher bem células humanas. Ele teria que ser construído, né, selecionado para infectar bem células humanas. E esse tipo de seleção direta deixa assinaturas genéticas no vírus que a gente não vê. Essa semana se publicou um estudo reunindo os maiores especialistas de evolução de vírus falando, olha, não existe evidência de que o coronavírus é uma arma biológica ou desenvolvido em laboratório ou otimizado para infectar humanos. Ele é super compatível com os vírus que a gente vê na natureza e tem artigos desde pelo menos 2007 avisando que os morcegos da região de Wuhan têm coronavírus que são parecidos o suficiente com a SARS para causar problema. E aí, fazendo um outro complemento, né, o Covid ele tem todas as características que uma arma biológica não deveria ter, né? Ele tem uma baixa mortalidade, antes de tudo. Ele tem um contágio muito alto, descontrolado. Quando você tem uma arma, você precisa ter algo controlável, que você vai garantir que só o inimigo vai ter, ou só aquela região vai ter. E, finalmente, né, caso o seu soldado, caso a sua população contraia aquela doença, mesmo que por acidente, é bom você ter uma vacina, uma prevenção, Exato. Coisa que também não existe, né? Então, assim, todo o contrário, por exemplo, da bioarma talvez mais conhecida, né, do século XXI, por conta do cinema e tal, que é o antrax. Né? Sim, e da varíola também. Que varíola a gente, né, já erradicou, tal, então teoricamente todo mundo é imune à varíola, né? Mas o antrax... A nossa geração não é. Ah, não? Você foi vacinado para varíola? Eu não fui. Ferrou, então. Desde 70 e pouco não se vacina mais. Os Estados Unidos e a Rússia, provavelmente a China também, estocam vacinas contra a varíola há muito tempo, se preparando para caso um ou outro soltem isso. Mas quando o mundo conseguiu erradicar a varíola, todo mundo combinou que ia jogar os frascos fora, menos os Estados Unidos e a Rússia. Ok, então, adeus, é isso. Mas agora, falando sério, né, o antrax, ele é controlável, ele tem uma mortalidade muito alta, e se o
o espião atrapalhado, né, que em vez de contaminar alguém com antrax, ele se contamina, você tem ali um antídoto disponível com uma relativa eficácia. Sim. O Irã, para mim, a essa altura, é uma incógnita. Tá? Ele é o país, para mim, mais estranho entre os países com mais casos. Porque a Alemanha, eu entendo ter muitos casos e poucos mortos. Eles estão testando, de fato, muita gente. E é uma epidemia recente, ainda não deu tempo de quem está muito mal manifestar isso a ponto de morrer. Agora, o Irã, eles chegaram a passar a Coreia do Sul em número de casos, mas as mortes por coronavírus deram uma certa estacionada lá. Eu não consigo entender muito bem o cenário, assim, quantos casos eles de fato têm, ou porque eles têm relativamente poucas mortes em relação à Itália, por exemplo, ou a própria Espanha, que já passou eles e vai seguir como um foguete. Até porque, novamente, o que a gente falou pro ano passado, o Irã não é um país exatamente, né, parâmetro de transparência do Estado, né? Inclusive, o Irã, ele ainda tem um problema, que o Irã tem um Estado dentro do Estado, que é a Guarda Revolucionária Iraniana, né? Então, o Irã, ele, de fato, é muito complicado tê-lo como parâmetro. E aí a gente passa para um assunto global, né, novamente, que é o esporte, novamente, mas por quê? Porque ontem, dia 22 de março, o Comitê Olímpico Canadense foi o primeiro comitê olímpico que disse que se as Olimpíadas forem mantidas, né, se os Jogos Olímpicos forem mantidos na data original, agora de Tóquio 2020, né, ou seja, agosto, o Canadá não enviará seus atletas, por razões de segurança sanitária e também porque os seus atletas estão com sua preparação comprometida. O Comitê Olímpico Internacional disse que vai considerar, né, o possível adiamento dos Jogos num prazo de até 4 semanas. Muito provavelmente vão adiar os Jogos, não vai ter muito jeito, especialmente se outros comitês olímpicos seguirem a trajetória do Canadá. E veio um estudo, né, da Itália, nesse caso, que tem relação com isso, que aí eu acho que é interessante da gente comentar, da gente trazer aqui para o nosso Brasilzão, né? Por quê? O Brasil relativamente demorou a paralisar os seus eventos esportivos. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, chegou a criticar a paralisação do futebol. Nós tivemos um clássico em Porto Alegre, pela Libertadores, um Grenal com estádio cheio. Os dois presidentes dos clubes, o presidente do Internacional e o presidente do Grêmio, foram diagnosticados positivo para o coronavírus, para o novo coronavírus. Os dois? Os dois. E por que eu falei da Itália? Porque o grande foco, né, o principal foco da pandemia na Itália é a cidade de Bérgamo. E no dia 19 de fevereiro, foi realizado em Milão, no estado de San Siro, um jogo pela Liga dos Campeões, Atalanta 4, Valência 1. Se você é como o Átila e não acompanha futebol, a Atalanta é o time de Bérgamo. A torcida, então, a torcida foi em peso para Milão. O jogo não foi em Bérgamo, porque o estádio da Atalanta é um estádio relativamente pequeno, não cumpria ali os requisitos. Porque ia ser pouca gente infectada. Não cumpriu os requisitos de público para um jogo desses. Então, o que aconteceu? Basicamente, 40 mil pessoas de Bérgamo foram até Milão, ficaram confinadas num pequeno espaço, junto com outras 5 mil pessoas de Valência, na Espanha, por mais ou menos 2 horas, e voltaram para suas casas. E segundo o Francesco Lefoche, que é professor de Ciências Biomédicas da Universidade La Sapienza de Milão, numa entrevista ao Corriere dello Sport, a congregação de milhares de pessoas, a 2 centímetros de cada uma, associada a manifestações compreensíveis da euforia, como gritos e abraços, pode ter favorecido a replicação viral. Então, assim, eu imagino que parte dessa notícia pega o Átila de surpresa, porque ele como não acompanha muito o futebol, mas outro detalhe é que 1/3 do elenco do Valência, a equipe visitante, está positiva para coronavírus. Então, pensando no estádio de futebol,
pensando num templo religioso, por que aglomerações têm que ser evitadas e, como eu disse, pegando um pouco de surpresa, né? O quanto você acha que essa difusão local do vírus na região de Bérgamo pode ter relação com 40 mil pessoas confinadas no estádio de futebol, depois voltando para suas casas? Faria muito sentido se esse for o caso. Tá? Dá pra ver muito sentido no que ele estimou, porque eu nem sabia do jogo, inclusive. Mas coronavírus... Virologista tem que acompanhar futebol também. Tá quase me convencendo aqui. Mas o coronavírus pode se espalhar pelo ar. E quanto mais pessoas estiverem ao seu redor respirando o mesmo ar que você, mais pessoas podem ser infectadas. Então, assim, quando a gente fala que ele infecta em média 2 a 3 pessoas por infectado, essa média esconde variações absurdas. Se ele me infectar, eu provavelmente vou ser o único infectado, porque eu não estou dividindo o ar com mais ninguém ao meu redor. Aqui em casa a gente está tentando manter a distância possível de todo mundo. Se ele infectar alguém, se for alguém infectado num estádio, num metrô, numa grande aglomeração, são muitas pessoas que podem ser contaminadas ao mesmo tempo, especialmente dadas essas condições ali do estádio. E isso explicaria, inclusive, porque a Espanha teve um crescimento tão grande dos casos de coronavírus. Porque um surto localizado, tende a dobrar o número de infectados a cada 5 dias. Esse foi mais ou menos o crescimento da Itália. Na Espanha, o número de casos tem dobrado a cada 3 dias. Então a Espanha está crescendo muito mais rápido do que a Itália. Como que um país pode crescer mais rápido se é o mesmo vírus? Porque provavelmente eles têm múltiplos focos. Então tem 2 ou 3 regiões crescendo ao mesmo tempo, e aí com esses casos se empilhando, parece que ele está mais do que dobrando no mesmo período. E é bem compatível com a situação da Espanha, dos Estados Unidos e daqui. Aí, continuando aqui as notícias pela Itália, né? A situação em Bérgamo continua bastante tensa, bastante aflitiva. Muitos de vocês devem ter visto as imagens de caminhões do exército carregando caixões. O crematório de Bérgamo não tem mais capacidade. E em relação à Itália, uma notícia que uma missão médica chinesa foi até o país, e o Sun Xiaopeng, vice-presidente da Cruz Vermelha na China, que está na Itália, ele meio que deu um esporro na população italiana. Nossa, foi esporro mesmo, eu vi. Dizendo, ele está em Milão, no caso, dizendo que as medidas adotadas são muito pouco rigorosas, que se não for modificado isso, o vírus continuará circulando, que pessoas estão em festas, que o transporte público continua funcionando, nas áreas mais atingidas as pessoas não usam máscaras, e ele disse que a situação na Lombardia é muito semelhante à situação de Wuhan. Ele disse que é somente após 1 mês de fechamento completo da cidade, os hospitais puderam começar a realmente tratar os pacientes e superar o pico da doença. Né? Então... ele foi tipo os pais visitando a República do Filho, falando, você chama isso de limpo? Você chama isso aqui de organizado? Ele deu um esporro mesmo, chegou e falou, gente, né, todo mundo de máscara na rua, ninguém perto, tudo fechado, todo mundo trancado em casa, eu não sei o que vocês pensam que vocês estão fazendo aqui. Então tá aí, né, servindo de mais um exemplo. A gente cruza o Mediterrâneo Ocidental, vamos só até... mais uma coisinha dos dois. A Itália já chegou num ponto em que os números deles não são mais reais, nas palavras deles, porque eles já não têm mais nem sistema de saúde para contar quantas pessoas com coronavírus tem. Então, infelizmente, a gente só vai conseguir entender se a situação está melhorando lá daqui a 1 mês ou 2, quando começarem a cair o número de mortos, mas esse número já parece estar estabilizando, eu espero. E a Espanha também está entrando agora no momento da Itália, que é o de começar a escolher quem vai ocupar o respirador no hospital. Só que a Espanha vai ter um problema muito maior, porque o crescimento deles foi muito mais rápido. A Espanha ainda está no começo do surto, mas a tendência para as próximas semanas é a gente ver um cenário pior que o italiano. Lembrando que o Attila é uma pessoa muito gentil, o que ele quis dizer com escolher quem usa o respirador é escolher quem vive e quem morre, né, em bom português. E que é um bom aviso, tá? É terrível pegar um exemplo extremo desse, mas assim, pessoas mais novas que acham que podem se expor
porque não vão desenvolver os piores sintomas ou não são grupo de risco, também vão ser internadas. E quando pessoas mais novas são internadas e têm mais chance de recuperação e mais anos de qualidade de vida pela frente, a prioridade é delas. Então, na Espanha eles já estão tendo que fazer isso, dar tchau para os velhinhos e colocar alguém mais novo para usar o respirador. E, inclusive, no sábado, uma pessoa morreu de coronavírus a cada 16 minutos em Madrid. Claro, fazendo a média, porque foram 88 mortes apenas em Madrid, apenas no sábado. Tá? Segundo os dados do sábado também, a Espanha estava com 1.326 mortos, num total de 25 mil casos, mais ou menos. Desses 25 mil, 1.612 estavam em estado crítico. Tá? Eles já praticamente dobraram esse número até agora. Ah, legal, porque como eu estou falando do fim de semana, né, e o negócio cresce em PG, então eu acabei de falar um número completamente desatualizado. Você tem um número atualizado aí para os nossos ouvintes? São 435 mortos hoje, numa crescente bem séria, e num total de 2.200 mortos. 435 só hoje. A tendência é que a gente veja 600, 700, 800, 1.000, 1.200 daí para frente. Inclusive, o premier espanhol, Pedro Sánchez, fez um pronunciamento dizendo que o pior ainda está por chegar e pedindo novamente para as pessoas ficarem em suas casas, restrição parcial e tudo mais. Né? Embora ele tenha dito que o governo, por enquanto, não vai tomar medidas coercitivas para impedir que as pessoas saiam de casa, prender as pessoas, enfim, alguma coisa do tipo. Tá? O governo espanhol também anunciou que vai assumir casas de idosos, né, que são muitas vezes popularmente e de forma mais, às vezes até pejorativa, né, chamados de asilos, e também o policiamento em algumas regiões vai ser reforçado com o uso do exército, porque algumas regiões, cidades menores e tudo mais, a polícia não está conseguindo dar conta das patrulhas e tudo mais. Da Espanha, a gente vai para o Reino Unido, em que o Boris Johnson foi pelo caminho contrário. O Boris Johnson, o governo britânico, no geral, decidiu abandonar mesmo aquela política que você até comentou, né, até criticou no último programa, aquela política meio doida de esperar por uma imunidade de rebanho. Soltaram um estudo que embasou essa decisão, que é a simulação que eu usei para fazer a live, onde eu falo do que vem pela frente, e é um estudo que previa, na Inglaterra, pelo menos 500 mil de mortos se eles não fizessem nada. Então fez o governo voltar para trás bem rapidinho. Exatamente, e lembrando para as pessoas com problema de interpretação, né, é o se não fizer nada, né, não é que o Átila afirmou e saiu por aí batendo panela, dizendo que o fim está próximo, se arrependa dos seus pecados. Ele está colocando a situação mais extrema, que mostra pelos estudos e pela simulação que as pessoas da área estão fazendo, tá? Não é mapa astral. E o sentido da gente ver vários países é justamente a gente entender quais caminhos poderiam ser escolhidos. Exatamente, e no caso os britânicos, que inicialmente tinham até pensado nessa coisa da imunidade de rebanho, sendo na direção contrária, e aí para vocês verem a seriedade da situação, a partir da sexta-feira, dia 20, os pubs foram fechados. Se os britânicos fecharam os pubs, é porque a situação está séria. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Não faço a mínima ideia, acho que nunca. Acho que nem na peste negra os pubs deviam estar fechados. Mas, falando sério, pubs, restaurantes, cinemas e academias de ginástica ficarão fechados por pelo menos um mês nas grandes cidades, tá? Nas regiões metropolitanas, o que, obviamente, inclui Londres, né? A grande cidade né, do Reino Unido. Em cidades menores, os procedimentos vão ser um pouco diferentes. Tá? O Boris Johnson disse que alguns podem se ver tentados a passar a noite nos pubs, mas por favor reflitam bem. Vocês podem se achar resistentes, mas ninguém está totalmente fora de perigo. E vocês ainda podem estar colocando em risco suas famílias e comunidade. Tá? E que é exatamente o que o Átila tem dito desde o início.
né? Não é porque você não pode não acontecer nada especificamente com você que você não vai levar a doença por aí e vai matar o avô ou a avó de alguém, embora tenha gente que ache isso aceitável e fale isso em áudios de WhatsApp, sem nomes aqui. Não necessariamente baseado na realidade, né? Pois é. O governo também disse que vai adotar, o governo britânico, no caso, né, também disse que vai adotar um pacote de medidas socioeconômicas, dizendo que o Estado pode bancar até 80% de salários de empregados de empresas que forem obrigadas a suspender as suas atividades, né, nesse período. O que aconteceu? O motivador disso, inclusive, foi, acho que é interessante a gente passar por isso, foi quando os principais hospitais de Londres, o Northwick Park, do bairro de Harrow, disse que não tinha espaço suficiente mais para pacientes que exigissem cuidados críticos. Isso foi na última quinta-feira, né, no dia 19. Então, esse evento específico acabou engatilhando, né, acabou triggering essa postura mais radical do governo de falar para todo mundo ficar em casa e de que qualquer coisa o governo vai bancar até 80% dos salários dos trabalhadores, até um limite de 2.500 libras por mês, tá? Então não é assim que, eu ganhava 10 mil libras e a empresa fechou, então o governo vai me dar 8 mil libras. Não, vai bancar até 80% do salário, num limite de 2.500 libras por mês, que é considerado ali uma espécie, entre aspas, de salário mínimo, digamos assim. Né? Não chega a ser o mínimo, mas acho que vocês me entenderam. Por que eles fazem isso? Porque se você não dá esse tipo de suporte, as pessoas não têm como ficar em casa e acabam tendo que voltar a trabalhar ou precisando de alguma ajuda, e aí o que você está fazendo é deixar justamente a população mais vulnerável a pegar o vírus e ter as complicações e não ter o atendimento e já ter pré-condições de saúde, se expor para o pior, né? Você não dá um suporte financeiro desse tipo de cobrir o salário de quem está dispensado, justamente deixar a população mais vulnerável servir de linha de frente para pegar o vírus. Pois é, e aí é o cara que se obriga a trabalhar porque ele fica entre ficar doente e eventualmente passar fome, né? E no caso, aí vai depender de cada governo o que vai priorizar. No caso, o governo britânico está tentando priorizar as vidas, inclusive adotou um slogan que foi usado na coletiva, né, em que você tinha ali o Boris Johnson, o diretor do National Health Service, né, do Sistema Nacional de Saúde, que é a inspiração do SUS, e a responsável de junta de saúde, e cada um está com uma plaquinha na frente do seu púlpito, que é Stay at Home, né, fique em casa, Protect the NHS, proteja o Sistema Nacional de Saúde, Save Lives, salve vidas. Né? Então, fique em casa, salve vidas. Slogan. Pois é. Se a gente passasse aqui para o Brasil, seria fique em casa, proteja o SUS, salve vidas. Porque tem um outro problema, que é o que torna a situação mais séria em seguida, que é, se você satura demais o sistema de atendimento de saúde, você está expondo muito os profissionais de saúde ao coronavírus. Seja porque estão atendendo muitas pessoas, seja porque falta equipamento, ou qualquer combinação de fatores aí. E cada profissional de saúde doente ou em situação crítica, além de ser mais alguém ocupando o leito, é uma pessoa que tinha condições de atender as outras todas. São 10, 15 anos de conhecimento e capacitação investidos em uma pessoa, sendo bem utilitário aqui, sem falar do fator humano, que você está jogando fora sacrificando por não ter planejado e direcionado as coisas para manter essas pessoas bem. Então, quando eles falam proteja o sistema de saúde, eles estão por trás disso também tem um dever nosso, que é proteger quem justamente vai cuidar da nossa vida lá. Que é proteger os profissionais de saúde. Muito bem lembrado. Ainda no Reino Unido, apenas duas como curiosidades, né, a famosa troca da Guarda Real, né, em frente ali o Palácio de Buckingham, foi cancelada por tempo indeterminado, até para evitar, né, aglomerações de pessoas que acostumam ir lá assistir e turistas, e o British Museum
dobrou o seu número de visitantes online, já que as pessoas não estão podendo ir até o museu. Então, as pessoas estão indo no site do museu. Então, fica aí a sugestão para você que está aí nas internets, mas aí dentro de casa e tal. Então, você pode ir ao museu também. Pode ler, pode fazer várias coisas, pode ouvir podcast, pode fazer várias coisas. Uma delas é visitar o site do museu. Mas, de fato, tem hora que cansa, tem hora que o tédio bate, tem hora que você fica irritado, é absolutamente normal isso, tá? Todo mundo sente isso. Grande parte do esforço daqui para frente é trabalhar a saúde mental e tá bem. Pois é isso que vai ser puxado. Tem hora que realmente é puxado, mas fazer o quê? Cada um tem que se sacrificar da maneira possível. Aí a gente vai passar aqui por uma notícia europeia, digamos assim, que a União Europeia decidiu fazer um estoque central de equipamento médico, de máscaras, de respiradores, enfim, de todos esses insumos necessários, luvas, remédios, enfim, testes, o que for, e a partir desse estoque central, ir distribuindo o estoque para as regiões de acordo com a necessidade, até para evitar que, por exemplo, que a Itália tenha que comprar 1 milhão de máscaras e arque com isso sozinha. Então, o que a União Europeia vai fazer? A União Europeia os números aqui são aleatórios, tá? A União Europeia vai comprar 10 milhões de máscaras. A Itália vai levantar a mão e falar, eu preciso de 1 milhão. Aí a Eslovênia vai levantar a mão e falar, eu preciso de 1.000. Aí a Dinamarca vai levantar a mão e vai falar, eu preciso de 500 mil, e por aí vai. Então, vai criar esse grande estoque que vai se chamar de RESC-EU, né? RESC de Rescue, em inglês, e EU de European Union. Tá? Vai ser 50 milhões de euros inicialmente para a compra desses insumos desse estoque central. Faz sentido por vários motivos. Primeiro porque já deu para ver que o problema no interior da China é o problema de todo mundo. Então, um problema em qualquer país europeu é um problema para os outros também, que vão receber as pessoas doentes. Se a coisa degringola em uma região, com certeza as pessoas vão tentar cruzar a fronteira, migrar e fugir. Então, se o problema na Itália chegasse num ponto insuportável, outros italianos não ficariam na Itália e levariam o vírus para outros lugares. Conter e sanar o problema do vírus numa região salva todas as outras, e eles vão ter mais poder de negociação, porque a essa altura o mundo inteiro está disputando qualquer produção de equipamento de proteção, futuros remédios, vacinas, ou qualquer coisa que a gente puder fazer. Se eles têm como comprar para a União Europeia inteira, eles vão ter uma prioridade maior do que qualquer país individualmente teria para poder fazer uma compra desse tipo e se preparar. E aí a gente cruza o Mediterrâneo para uma coisa que muita gente perguntou, inclusive no último programa, e de fato não tem tantas notícias assim, que é o seguinte, o continente africano, basicamente inteiro, está com um número modesto de casos, embora o diretor-geral da OMS, o Tedros Ghebreyesus, que é etíope, tenha dito que a África precisa começar a se preparar para o pior, né? Então, assim, você tem na África cerca de 16% da população mundial, porém apenas 0,3% dos casos de coronavírus mundiais na África. O que você acha que explica isso, Átila? É uma questão... Você comentou até que alguns países africanos, por causa do ebola, né, tem um sistema ali de alerta bastante desenvolvido, tem a questão, eventualmente, do clima, né, a África, sendo a maior parte dela no hemisfério sul, como o Brasil ainda não chegou no inverno, num período mais complicado, tanto que a maioria dos casos na África é no Egito e na Argélia, né, são no Egito e na Argélia. Então, assim, o que você acha que explica essa baixa notificação sobre a África? Pode ser o caso do clima ser um fator mesmo, e a gente vai ter como ter certeza do quanto esse fator opera depois de passadas algumas estações, para ver a diferença que isso fez.
Com certeza é falta de testes. Tem muitos países que não fizeram testes porque não tinham reagentes, laboratórios ou condições para fazer isso. Tanto que o pessoal que foi trabalhar em Serra Leoa para diagnosticar ebola teve que desenvolver kits e equipamentos que funcionassem na bateria do carro, por causa de falta de infraestrutura mesmo, grid de rede elétrica e por aí vai. E falta de acesso, né? É de se esperar que eles registrem menos casos pela tática inicial, que é a de testes do material genético do vírus. É bem provável que os casos comecem a aumentar na África quando eles estiverem registrando hospitalizações e, mais para frente, quando eles estiverem registrando mortes, em um mês ou algo assim, como já é a situação, por exemplo, na Espanha e na Itália. Aí cruzamos o Atlântico, primeiro para a América do Norte, né, em que o governo dos Estados Unidos, o governo federal, no caso, né, anunciou, né, mas ainda está estudando os detalhes, a gente ainda não tem os detalhes, né, mas o que seria ali um pacotão de 1,5 trilhão de dólares de socorro à economia para manter o país funcionando, questões de seguro-desemprego, enfim, todos esses aspectos. Inclusive o nosso querido Tanguy Bagdadi, ele até fez ali uma proporção em relação ao Plano Marshall, né? Que seriam, em algumas contas, 14 planos Marshall, em outras contas seria 2 planos Marshall, dependendo ali da proporção, da correção e tudo mais, mas de qualquer maneira é mais do que o PIB do Brasil, ou seja, o governo dos Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos está analisando uma proposta do governo federal de botar um PIB do Brasil na economia, né, para evitar um aprofundamento da crise. E aí entra um pouco o que a gente falou em relação ao Reino Unido, e que é uma discussão que está ocorrendo aqui no Brasil, né, e aí eu acho importante a gente ter uma perspectiva, como eu disse, distanciada da política partidária, como é o caso do Átila, que é o seguinte: muita gente fala, né, se preocupa, foca suas preocupações no impacto econômico do corona, que o impacto econômico dele pode ser mais desastroso do que a doença em si, né? Ou seja, a paralisação, eventual desemprego e tudo mais. Então, assim, o que eu queria saber de você, Átila, assim, e aí entra numa coisa quase de opinião, mas quase de visão, né, mas esses esforços, esses investimentos públicos, eles acabam sendo importantes também para conter a doença, né? Para que a pessoa possa ficar em casa. E assim, para conter a doença, para que a pessoa possa ficar em casa, e a gente tem uma dificuldade muito grande de separar o que é o impacto imediato econômico com o impacto de longo prazo. Vou pegar a gripe como exemplo. As empresas americanas, como um todo, não têm o hábito de dispensar as pessoas por problemas de saúde. Então, a pessoa tem uma gripe, se ela conseguir uma dispensa do médico atestando que ela está com gripe, ela pode ficar em casa, mas ela não vai ter o salário pago. Então, é normal que as pessoas vão trabalhar lá, e em vários outros lugares também, com gripe. Pegando a gripe, que é um caso mais leve. A conta que se faz é que para a empresa isso não vale a pena, porque essa pessoa vai render menos por estar gripada. Se ela tiver com sintomas sérios, ela vai render muito menos do que um funcionário normal. Então você deixou de abrir mão de algumas horas de um funcionário que vai render uma fração do que um funcionário saudável rende. E se esse funcionário passar a gripe para as outras pessoas ao redor, essas outras pessoas também vão prorrogar esse problema. Então, com a gripe já foi calculado que cada empresa que não dispensa remuneradamente os funcionários gripados está tomando um prejuízo para cada funcionário. Eles calcularam em alguma coisa como alguns bilhões que a economia americana ia economizar se pagasse saída médica para quem está gripado, apesar de quem tenta trapacear o sistema e tirar um certificado mesmo não estando gripado. Isso é com a gripe, que interna uma pessoa em 1000 no hospital. Com o coronavírus, que interna 20% das pessoas, se você não para e alguém com coronavírus passa para as pessoas da sua empresa,
você vai ter que parar porque você não vai ter funcionários suficientes para poder trabalhar. Então é uma escolha de você prefere parar planejadamente e poupando, gastando, chegando em acordo com as pessoas, ou você prefere parar quando tiver todo mundo, como aconteceu com a Costco nos Estados Unidos, o escritório deles, não foi nem a rede de supermercados, mas com o escritório deles, onde eles mantiveram o trabalho, 20 ou 30% do escritório testou positivo e tem uma galera agora que não está na menor condição de trabalhar e a tendência é que todo mundo ao redor e os familiares também tenham complicações. Então, olhando pelo ponto de vista prático, pode parecer contra-intuitivo, mas a saída mais econômica ou a saída mais saudável financeiramente pode ser dispensar as pessoas enquanto você tem o controle da situação. E, claro, né, garantir algum meio de sobrevivência para elas nesse período. Eu nem estou entrando nesse aspecto liberal seu aí, de se as pessoas estão recebendo ou não por elas. Tô brincando, mas é isso. Sem contar com o aspecto humano todo. Você aí jogando o ouvinte contra mim. E aí, ainda nos Estados Unidos, o governador de Nova York, lembrando, Nova York é tanto uma cidade quanto um estado, né? O governador do estado de Nova York, o Andrew Cuomo, disse que pediu, né, determinou o fechamento do comércio. Ele não pediu, ele determinou, foi uma ordem executiva, o fechamento do comércio e que todos os trabalhadores de serviços não essenciais devem ficar em casa, tá? Então, mais uma grande metrópole que toma uma ação desse tipo. Os Estados Unidos resolveram o problema dos testes, porque o CDC tinha passado por uma série de cortes de verba nos últimos 2 anos. Não sei dizer se é por leis ou propostas de orçamento do governo atual ou do anterior, não faz diferença a essa altura, mas passou por uma série de cortes de verba que inviabilizaram que eles fizessem e homologassem testes suficientes para as pessoas. E por outras decisões como profissionais de topo de escalão colocados que tinham mais qualificação pessoal do que profissional de fato para o cargo, segundo eles mesmos, segundo o diagnóstico interno do órgão. E eles resolveram isso abrindo para testes particulares para coronavírus. Aqui no Brasil a gente já tem, inclusive aqui os primeiros testes foram pessoas que foram ser testadas por hospitais particulares, que a Anvisa validou os testes. Então a Anvisa aqui ainda é quem tem essa auditoria de que quais testes são válidos ou não, mas você tem como fazer testes privados. Nos Estados Unidos por um tempo não tinha como, agora que eles liberaram tem uma série de empresas na região de Nova York, só na cidade de Nova York, eles, com testes particulares principalmente, descobriram que eles já estão com mais de 20.800 casos de coronavírus, o que faz com que a cidade de Nova York já tenha mais casos do que a Coreia. A cidade, eu não estou falando do estado. Então, pois é. E novamente, grande metrópole, muito fácil de transmitir. Ainda em relação ao governo federal dos Estados Unidos, anunciaram, né, um acordo com o México para o fechamento parcial da fronteira. Vão passar apenas cargas autorizadas. Autorizadas, eu digo, né, obviamente, contrabando já não passaria, teoricamente não deveria passar. Eu digo autorizadas como justamente de produtos médicos, gêneros alimentícios, esse tipo de coisa. E aconteceu um caso essa semana bem emblemático de um senador de um senador americano que descobriram que pouco depois de um encontro militar de inteligência sobre o que esperar do coronavírus e do cenário adiante, vendeu a maior parte das ações pessoais que ele tinha para ficar com o dinheiro. Então, ele está sendo condenado por isso, está sendo auditado, por usar inside information para vender e tomar decisões financeiras, mas ele fez isso em 13 de fevereiro, um tempo antes do mercado americano tombar, o que indica que, pelo menos desde o começo de fevereiro, eles já tinham uma boa noção do cenário que estava por vir. Então, conversas depois sobre uma situação que nos surpreende, era algo inesperado, ficam difíceis de ser levado em conta quando alguém coloca mais de $1,5 milhão na linha, vendendo ações, talvez a prejuízo, para poder salvar o que pode. Muito bem lembrado, eu tinha até comentado essa história no Twitter e esqueci de colocar no roteiro. Então fica a lembrança, né, para os nossos ouvintes, sigam o Xadrez Herbal no Twitter e o Átila no Twitter, @oatila,
e @xadrezverbal. Né? Então, mas muito bem lembrado, e ele não foi o único. Tem um detalhe, é que o caso dele ele acabou sendo o mais chamativo, né, porque o senador Richard Burr, ele chefiava a Comissão de Inteligência do Senado, ou seja, ele recebe relatórios confidenciais de segurança diários, então ele sabia mesmo. Só que ele não foi o único, teve uma senadora, tá, que também fez a mesma coisa, a Kelly Loeffler. E uma coisa importante também é que ambos realizaram várias pequenas transações. Né? Então, assim, é aquela coisa de você, não vou fazer uma transação grande para não chamar atenção. Então, porque sabia que estava aprontando, né? Então, fica aí o... Como eu disse, só para deixar claro que são escolhas. Não é um destino surpresa que de repente chega e as pessoas se assustam. Pois é, não é apocalipse divino do dia para a noite. Aí chegamos na nossa América do Sul, onde tivemos uma rebelião num presídio em Bogotá, que deixou pelo menos 23 mortos. A rebelião era por melhores condições sanitárias devido ao coronavírus. As autoridades negaram que esse fosse o motivo, pois não há nenhum caso de infecção em algum presídio colombiano. Mas eu vou aproveitar e vou retomar essa discussão, né? Até porque, novamente, é uma discussão que já chegou no Brasil e em algum momento vai se tornar mais forte. Como é que fica o caso de pessoas que estão presas, pessoas que estão em presídios, desde o segurança máxima até o popular chilindró, né, que são as áreas de detenção em algumas delegacias, em relação ao coronavírus? Porque, teoricamente, essas pessoas não podem sair. Né? Então, para o vírus chegar a ela, é por um carcereiro, por um guarda, por um advogado ou por uma visita. Então, claro, é um equilíbrio que não tem como a gente determinar aqui, né, de um equilíbrio entre direitos humanos, da pessoa receber a visita de familiares ou do advogado, ou a pessoa ser provisionalmente liberada. Enfim, qual a sua visão como biólogo em relação aos presídios e o coronavírus, Átila? Se a tuberculose serve de exemplo, eles são um ambiente perfeito para espalhar o vírus. São um ambiente perfeito para todo mundo ficar infectado, para os casos serem bem sérios, porque tudo indica que a progressão da Covid acontece por uma inflamação no pulmão, e não tem teste para isso, a gente ainda está numa fase de entender a doença, mas pode ter uma relação, por exemplo, entre a quantidade de partículas que alguém inala e a seriedade da doença depois, porque se a inflamação for leve e distribuída no tempo, você pode ter só falta de ar. Se a inflamação for fulminante, a pessoa não consegue respirar e acaba morrendo. Isso explicaria, por exemplo, por que profissionais de saúde tendem a sofrer mais e morrer mais da doença, porque eles, quando inalam Covid, quando inalam o vírus, estão de cara com pacientes que estão em péssimo estado. E presídios são um ambiente perfeito para acontecer a mesma coisa, assim, para isso ser um problema muito mais sério. Não sei dizer o que fazer com eles. Teve, acho que um país ou outro que soltou, inclusive, né, pelo menos uma parte dos presos. Tem países que tiveram fugas de presídios, coincidentemente nesse período. Mas, de fato, a aglomeração como se tem lá já é propícia para a transmissão de uma série de outras doenças. Covid vai ser uma delas. Continuando aqui na nossa vizinhança, o Peru anunciou o fechamento das suas fronteiras, o Chile adiou o plebiscito sobre a Constituição, que deveria ocorrer agora em abril, para 25 de outubro, dizendo que o mais importante é proteger a saúde das pessoas. O Chile também decretou um toque de recolher, aumentando ainda mais a restrição, né, do trânsito das pessoas. As estradas serão vigiadas 24 horas por dia e entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, ninguém pode sair às ruas. Tá? A Bolívia também decretou quarentena pelos próximos 14 dias, o que é curioso, né, já que o termo quarentena significa 40, mas é uma quarentena de 14, e a eleição presidencial boliviana, de 3 de maio, também será adiada. Ainda não definiram uma nova data para a eleição na Bolívia. Tá? A Argentina
também impôs uma quarentena total. As ruas serão vigiadas pela polícia e pelo exército. Só poderão sair para as ruas pessoas que trabalham com saúde, combustível, alimento e medicamento, ou pessoas que estiverem indo comprar alimento, remédio ou ir a caixas eletrônicos, tá? Os bancos também estarão fechadas, tá? E o detalhe é que alguns países determinaram multas, como foi o caso da Itália, a Argentina não. A Argentina determinou cana para quem sair na rua, o que, pensando no que a gente estava falando agora sobre a Colômbia, é até meio contraditório, né? Você, olha, você saiu na rua violando a quarentena, então a gente vai te confinar com um monte de gente, né? Mas eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. E assim, aliás, outros países já suspenderam temporariamente prisões por delitos leves, justamente para não aumentar o índice de confinados. E vai ser aquele tipo de pena que, assim, a não ser que seja um caso muito grave, entendeu? O cara tava, sei lá, o cara saiu na rua pra... não sei, não consigo nem pensar numa situação, mas esse é aquele tipo de coisa que daqui a 6 meses passou uma pandemia, as pessoas que eventualmente foram presas por isso vão receber uma anistia, alguma coisa assim. Mesmo se alguém eventualmente... é muito mais por um efeito psicológico. De ameaça, né? Do tipo, olha, se você sair na rua, você vai ter que, no mínimo, dar uma passadinha na delegacia, vai perder o réu primário, entendeu? Vamos tirar ali suas digitais, você vai tomar uma canseira ali e tal. Então é mais um efeito ali de coerção, imagino eu. E assim, são países que estão agindo relativamente cedo, porque aqui das Américas, quem tem proporcionalmente mais mortes por habitantes até agora são Brasil, Equador, Paraguai e Guiana. Então, tanto a Argentina quanto a Bolívia e o Chile proporcionalmente têm poucas mortes até agora. A Argentina, salvo engano, ela tem um número baixíssimo, né, de pessoas. O problema da Argentina é que a Argentina, por exemplo, a população de Buenos Aires, praticamente 1/3 da população de Buenos Aires tem origem italiana, então tem um trânsito muito grande entre os dois países. E o Uruguai, a gente vai falar mais para frente sobre importação de casos, mas pelo menos no Uruguai a epidemia deles foi importada da Espanha. O que também faz sentido, né, se você pensar no idioma e tudo mais. E no caso do Chile e da Bolívia, entra até discussões que a gente pode ter no futuro, mas que nesse momento seria, né, não teria muitas informações, mas que é eventualmente o uso político do coronavírus, né, porque vai ter gente acusando o governo chileno de estar usando o coronavírus para diminuir os protestos no país. O que pode... Como foi com Hong Kong, como está sendo o protesto em Israel pelas medidas que estão tomando, né? Então, mas aí acho que chega até ser um pouco diferente do que está acontecendo em Israel e Hungria, né? A gente já acabou entrando no assunto, porque em Israel e Hungria os governos estão pedindo mais poderes para si enquanto confinam as pessoas. No Chile, pelo menos por enquanto, o que a gente tem é apenas a confinação das pessoas, que é uma medida sanitária que está sendo adotada em vários países. E pelo que você já... Oi? O que a gente tem é apenas o confinamento. É que você falou confinação. Desculpa. O que a gente tem por enquanto é apenas o confinamento das pessoas. A palavra confinação não existe, tá? Eu fui corrigido da minha câmera mental. Mas... você não tem, pelo menos por enquanto, uma centralização ainda maior de poderes, né? Na Bolívia vai ter a questão de ser ainda um governo interino, que estaria aproveitando o coronavírus para se manter, mas ao mesmo tempo, como o Átila já explicou várias vezes, se manter em casa é uma saída, é uma política necessária e produtiva. Então, é preciso também não pensar só no é o governo querendo impedir. Por quê? Porque uma manifestação, mesmo contra o governo, mesmo que legítima, levaria o vírus se espalhar entre as pessoas que estão ali se manifestando. Mesmo a favor do governo e mesmo que legítima, levaria. Né? E mesmo a favor também. E aí, você mencionou do Uruguai, né? Chegamos aqui no nosso Brasilzão, em que parte das políticas foi o fechamento de todas as fronteiras brasileiras, e eu destaquei o Uruguai por quê? Né? Porque inicialmente o
o Brasil fechou todas as suas fronteiras terrestres, menos o Uruguai, por conta de você ter cidades, né? E o caso mais famoso, inclusive para os ouvintes de xadrez verbal, por conta do Matias, né? É o caso da cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, que você atravessa a rua e ela vira Rivera, no Uruguai. É a mesma malha urbana cruzada pela fronteira. Então, no caso uruguaio, inicialmente o Brasil não tinha fechado a fronteira, mas agora todas as fronteiras terrestres brasileiras foram fechadas, embora não se aplique a brasileiros, a cônjuges de brasileiros, a estrangeiros que tenham filhos brasileiros ou residentes permanentemente no Brasil, tá? Então, assim, você tem exceções, pensando, inclusive, eventualmente, nessas cidades fronteiriças, que é aquela coisa, não, estou indo ali visitar meu filho, né? Então você pode atravessar a fronteira. Então, de qualquer jeito, o Brasil fechou todas as suas fronteiras, mas aí eu vou fazer uma provocação aqui, que é, o Brasil, além de fechar as fronteiras, também fechou parte do tráfego aeroportuário. Só que manteve o tráfego aeroportuário com os Estados Unidos, que é, no continente americano hoje, talvez o principal caso, né? O caso mais preocupante, digamos assim. Então, como é que fica essa situação, meu caro Átila? Eu entendo que tem muitos brasileiros por lá, inclusive conheço um que está tentando mandar a mãe de volta, mas a Europa é o epicentro atual da Covid e os Estados Unidos estão a caminho de serem o próximo epicentro. Então a gente estaria literalmente mantendo o tráfego com o próximo maior foco da doença no mundo, crescendo a passos largos. Então talvez fosse o caso aí do pessoal aí do governo e tal, rever essa questão do tráfego aéreo entre Brasil e Estados Unidos, já que, né, não adianta muito você fechar os voos com a Itália, mas manter os voos com os Estados Unidos, que também tem casos, né? Ou então fazer monitoramento no aeroporto e tudo mais, e aí entra uma discussão aqui no Brasil, mas que é uma discussão atual, né, ocorrendo nesse momento, que é a disputa, né, entre competências entre o governo federal e os governos estaduais. Além disso, né, o Brasil, via Itamaraty, está organizando voos para repatriar brasileiros que estão no estrangeiro, tá? Então, isso também é importante, e caso você, ouvinte, tenha algum conhecido que esteja nessa situação, entre em contato com a representação mais próxima, tá? Ou consular, ou embaixada, ou, eventualmente, até mesmo o e-mail de contato do site do Itamaraty. Tá? Antes da gente passar para temas mundiais, tem algo que você acha pertinente comentar, meu caro Átila? Sim, a gente está transitando aqui no Brasil. Felizmente, a situação futura do Brasil ainda é incerta, porque a gente está transitando muito cedo no surto para, pelo menos, o fechamento parcial de circulação, restrição das pessoas e por aí vai. São decisões locais ainda, né? Tem cidades que estão tomando medidas mais sérias do que estados, e estados que estão tomando medidas mais sérias do que as federais, mas a gente ainda tem poucas mortes registradas e poucos casos aqui e apesar disso, já decidimos fazer esse tipo de restrição que a Europa teve que esperar o pior acontecer para poder tomar. Então, fico feliz que a gente está numa situação incerta no Brasil agora de talvez mudar de curso daqui para frente do que a gente teria se não fizesse nada. E aí, passando aqui para 3 notícias mundiais, né, como eu disse, a primeira é que a cúpula do G7, que seria realizada em junho nos Estados Unidos, ela foi transformada, né, foi modificada para uma grande videoconferência, uma grande teleconferência entre os líderes mundiais. Vai parecer coisa de filme de James Bond, até porque eles não vão usar, né, o Google Hangouts ou o Skype, porque, né, por questões de segurança. Então vão usar algum sistema, e é o que o Átila falou, vão projetar ali no telão, entendeu? E aí a conexão vai ser interrompida por hologramas, boa.
e aí vão interromper a conexão porque um terrorista russo vai aparecer no meio, né, vai dizer que ele quer 10 bilhões de dólares, mas de qualquer jeito o G7 suspenso. E aí, duas notícias que a gente já discutiu um pouco, mas é bom dar uma frisada, que foi o seguinte: circularam muitas imagens do Spring Break nos Estados Unidos, né, de milhares de universitários curtindo a praia, as baladas, enfim, na Flórida e tudo mais, aquela coisa bem de seriado americano. E aí o diretor-geral da OMS, o Tedros, disse que é importante que os jovens tenham noção de que, além de causarem, né, poderem causar prejuízo, né, a seus familiares, eles também não são invencíveis. Tá? Eu tenho uma mensagem para os jovens: vocês não são invencíveis. O vírus pode colocar vocês em hospitais por semanas ou até matá-los. E mesmo se você não ficar doente, a escolha que você faz sobre onde você vai pode ser a diferença entre a vida e a morte para outra pessoa. Então, Átila, como é que está a questão de mortalidade, de gravidade do corona entre a população jovem, né? Lembrando que aqui jovem a gente está falando pessoas de 35 para baixo, mais ou menos, né? Não apenas até universitários. Oi? Mas até 19 para baixo, né? Vamos lá, essas pessoas estão num grupo de risco menor, elas tendem a ter menos sintomas, elas tendem a morrer menos, de fato, felizmente, inclusive, porque ter uma visão de crianças hospitalizadas não é uma coisa que a gente gosta de ver, mas assim, ainda desenvolvem complicações, ainda podem ter falta de ar, ainda podem ter sequelas. Como eu disse antes, as pessoas mais novas vão ocupar leitos hospitalares também, e isso é um recurso muito escasso. E na mesma linha, não por coincidência, a Flórida agora acabou de registrar um pico de febre em termômetros digitais conectados na internet. Então, eles têm uma marca de termômetro nos Estados Unidos que ele posta online qual a temperatura que você mediu. Ele é anônimo, porque ele, né, não tem o nome de quem mediu aquela temperatura, mas ele dá a localização e a temperatura que foi medida. E o estado da Flórida inteiro está com febre agora, essa semana. Que legal. E, finalmente, o secretário-geral da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Angel Gurria, disse que o mundo vai precisar de anos para se recuperar economicamente. Tá? Ele disse que a pandemia pode tirar pela metade o crescimento econômico mundial, na média, né? E em algumas regiões causar uma perda de riquezas que demorará anos para ser recuperada. Ele disse que os danos econômicos já são certamente maiores do que os da crise financeira de 2008. E ele disse que será necessário reparar, né, né, as centenas de milhares de pequenos e médios negócios que já estão sofrendo. Então, por que eu acho que essa notícia é interessante da gente repercutir aqui? Porque no Brasil tem-se uma perspectiva ainda muito econômica, né, sobre esse assunto. E um tanto inocente. E eu diria que, usando lá os estágios do luto, né, muita gente ainda está em negação. Temos que proteger a economia. E a mensagem que a OCDE passa, que o governo britânico passa, que o próprio governo federal dos Estados Unidos, o governo Trump passa olha, o dano econômico aceita, já vai rolar, já vai ter. O que a gente tem que fazer agora é garantir a sobrevivência das pessoas, garantir sobrevivência não apenas física, biológica, mas também socioeconômica, e depois a gente vai recuperar a economia. Então, eu acho que essa notícia é interessante, né? Novamente, Angel Gurria, secretário-geral da OCDE, tá? Não estou falando de algum economista de
de segunda categoria, não estou falando de alguma instituição, como é que eu posso dizer, desconhecida, né? Então, assim, achar que é possível ainda focar especialmente na economia, ou é interesse ou é negação nesse estágio. Ou você acha que eu estou exagerando, Átila? Eu pego a situação chinesa, de novo, as pessoas vão acabar entendendo que eu estou defendendo a China, mas eu estou tentando levar eles a sério. É a segunda maior economia do mundo, é o maior centro industrial do mundo, e eles literalmente pararam para poder resolver esse problema. E fizeram isso de uma maneira tão rápida e tão forte que eles estão retomando esse crescimento agora. Estão voltando a ativar as fábricas, voltando a pôr tudo para funcionar. Então, como eu disse antes, de repente, parar bruscamente para garantir que se suprime completamente o coronavírus pode ser o caminho melhor para retomar do que ficar tentando manter as coisas funcionando agora, para as engrenagens quebrarem, porque as empresas não foram preparadas para ter que parar, para ter que atender as pessoas pela internet, para fazer as coisas de outra forma, e vai ser muito mais difícil de retomar depois. É como se o seu carro tivesse com um problema na roda, e ao invés de você parar e trocar a roda, você deixasse andar até o eixo estourar. Então, tá aí, né, essa negação. E aí a gente, né, fecha essa primeira parte e vamos para a parte do estudo de caso, em que a gente vai falar um pouco da Coreia do Sul, né? Nessa parte do estudo de caso, como sempre, eu vou apenas aqui eventualmente fazer alguma pontuação, o Átila que vai nos ensinar, eu só vou como gancho, né, pontuar que uma notícia de ontem, tá, dia 22, então, claro, né, notícias por uma epidemia acabam se tornando obsoletas muito rápido, mas ontem foi o dia que a Coreia do Sul registrou o menor número de novos casos, com, entre aspas, apenas 64 novos casos. Tá? Ontem, a Coreia do Sul tinha um total de 8.961 casos, com 111 mortes. Tá? Então, e a Coreia do Sul tem conseguido manter as suas atividades econômicas. A Coreia do Sul, que é um país democrático, é um país que tem um governo eleito, tá? É um país que tem alternância de poder entre centro-esquerda e centro-direita, digamos assim, uma esquerda social-democrata e uma direita um pouco nacionalista. Eu sempre lembro os ouvintes, e como, né, tem um Átila nesse programa, vai ter muito ouvinte novo, né? Esquerda e direita não é sempre universal, então no caso da Coreia do Sul, um dos fatores que determina esse espectro político é a postura em relação à Coreia do Norte, né? Então, você ser a favor de um diálogo com a Coreia do Norte, na Coreia do Sul, te coloca à esquerda. Você ser a favor de uma postura mais militar, mais rígida, na Coreia do Sul, te coloca mais à direita. Tá? Um governo mais nacionalista, especialmente a ideia ali de uma eventual reunificação coreana. A extrema-direita da Coreia do Sul hoje é uma direita, por exemplo, que rejeita qualquer unificação, que acha que a Coreia do Sul já virou uma coisa separada, uma coisa diferente. De qualquer maneira... Eu realmente não sabia. Pois é. Mas boa parte da população ainda mantém a ideia de que é uma nação só, separada em dois estados, né? De que o povo coreano é um povo só. Mas, de qualquer jeito, a Coreia do Sul, com um governo democrático, mantendo sua economia mais ou menos em atividade, registrou o menor número e criaram um orelhão do teste do corona, né, o teste rápido, o fast food do corona. Você já tinha comentado do drive-thru, agora tem o orelhão, né, a cabine telefônica. Então, por favor, Átila, nos explica um pouco mais o sucesso da Coreia do Sul e o que a gente pode aprender com os nossos amigos, nossos, né, primos, inclusive, já que temos uma grande comunidade de coreano-brasileiros. K-pop à parte, os nossos primos, né? Os K-popeiros vão te xingar. Eu gosto de brincar. Mas eles... é legal, eles têm uma... quando a gente para olhar o que aconteceu na Coreia, de uma certa forma, eles já estavam imunizados contra o coronavírus. Tá? Que eles já tiveram uma exposição anterior que deixou eles muito mais dispostos a um combate atual. Então, como a história às vezes se repete um pouco, o SARS-CoV-2, o coronavírus de agora, que causa a Covid, não é nem o primeiro vírus a causar pneumonia aguda, nem o último. Tá? O SARS-CoV-2,
que é o coronavírus que causa a Covid, não é o único coronavírus que causa esse tipo de problema. A gente tem o vírus da SARS de 2003, que inclusive foi parte do que a gente contou da última vez para explicar a atuação da China, e a Coreia já foi pré-inoculada e já está, de certa forma, vacinada contra coronavírus desde 2015, porque eles já tiveram caso de MERS, que é o outro coronavírus, só que esse do Oriente Médio. Esse coronavírus do Oriente Médio, a gente não fala muito dele porque ele está muito restrito a uma região só, é principalmente a Arábia Saudita e principalmente ao redor de tratadores de camelos, então não é comum isso acontecer. Mas desde 2012, como as pessoas nem se livraram dos camelos, nem tem vacina ainda, de vez em quando alguém contrai esse coronavírus e espalha ele para outras pessoas. A Coreia é o país que mais sofreu com esse vírus fora da Arábia Saudita, fora do Oriente Médio, na verdade. Em 2015, um executivo foi para a Coreia, Em 2015, um executivo coreano foi para o Oriente Médio e voltou para a capital da Coreia com o coronavírus que causa a MERS, que é uma outra doença respiratória que é menos transmissível do que o Covid atual, mas é tão ou mais preocupante porque ela é mais letal. Essa pessoa voltou com uma síndrome respiratória, que parecia uma gripe, ele não sabia o que ele tinha, visitou 3 hospitais diferentes na Coreia do Sul, e por cada hospital que ele passou, ele infectou uma parte da equipe médica. Então, essa pessoa sozinha, voltando com o vírus do Oriente Médio, acabou causando uma cadeia de transmissão que infectou 186 na Coreia do Sul, e desses 186 matou 36 pessoas. Como eu falei, é um vírus mais letal. Boa parte de quem morreu eram ou pacientes do hospital ou profissionais de saúde mesmo. E eles tiveram que quarentenar quase 20 mil pessoas no período, passaram 2 meses assustados com o que aconteceu, conseguiram conter a doença, mas o governo foi muito, muito criticado por demorar para agir, por não ter teste para fazer para as pessoas e por não estar preparado para lidar com um surto desses. E desde então eles se prepararam. Então, parte do que é uma incógnita de como a Coreia consegue ter tanto teste agora e ter agido tão rápido é porque eles já tinham tido essa experiência prévia de passar por um problema desses e produzir tanto equipamento, condições de teste, equipamento, reagentes e ter um preparo de treinamento de profissionais para saber como lidar com essa situação. E, para a sorte deles, isso acabou sendo muito útil 5 anos depois. Então, quando começou o surto atual de coronavírus, o Centro de Controle de Doenças coreano, que é o KCDC, ou KCDCP, porque também é Controle e Prevenção de Doenças, começou a testar as pessoas que estavam chegando da China, principalmente, pela possibilidade de ter coronavírus, e fizeram muitos testes. A Coreia do Sul já estava levando isso muito a sério. Pode seguir? Manda bala. Tá. A Coreia do Sul já estava levando isso muito a sério, testando todo mundo que voltava da China e quarentenando todas as pessoas que estavam com coronavírus. Então eles já estavam muito bem preparados para receber isso. E os 30 primeiros pacientes que chegaram na Coreia do Sul com o coronavírus foram diagnosticados e foram quarentenados. Até o 31º, que foi a paciente 31, que foi uma senhora que voltou que foi uma senhora que voltou da China. Ela, pelo que eu entendo, era parte de uma comissão evangelizadora de uma igreja messiânica da região de Daegu, que é a igreja de Xincheonji. E a China proíbe que eles façam isso lá, e é uma operação meio, pelo que eu entendo, obscura que eles fazem, de tentar evangelizar os chineses para essa igreja messiânica que acredita que o fim do mundo está para vir, e que é a Igreja de Jesus de Xincheonji. E ela, quando voltou, testou positivo para o coronavírus, deu um jeito de camuflar que tinha testado, não estava se sentindo mal nem nada, e voltou para Daegu, para a igreja, para fazer uma comunhão. E isso foi em 18 de fevereiro. 1 ou 2 dias depois, ela já estava com febre, mas ela participou de 2 eventos em 2 igrejas da Xincheonji, com 9.300 pessoas no total. Então, sei lá, 4.000 em uma, 5.300 em outra, ou algo assim. E ela já estava com sintomas de gripe e com outras coisas, e participou dos eventos na igreja, ajudou o pessoal a cuidar, servia as pessoas, atendeu com elas e por aí vai. E o resultado foi que, no final de fevereiro,
eles já tinham centenas de pessoas testando positivo e depois bateram 5 mil até o fim de fevereiro. Então essa senhorinha sozinha começou o surto inteiro da Coreia, que acabou batendo 8.652 casos até agora. Todos eles conseguem ser traçados para a igreja, Shincheonji. Acho que 60% dos infectados estão dentro da igreja ou ao redor dela. Por um tempo tentaram esconder os casos e depois foram descobrir que os próprios delegados e investigadores que deviam estar investigando isso também eram da igreja e chegaram no número de pessoas que chegaram. Mesmo assim, com muito, muito teste, como eles já tinham passado pela MERS 5 anos antes e já estavam muito mais preparados agora, eles foram o país que mais rápido desenvolveu os kits de teste, produziu uma demanda absurda. Eles estão fazendo alguns milhares de testes por dia e conseguiram cercar quem estava em volta da igreja, quem tinha sintomas e por aí vai, e começar a detectar em todo mundo. Então eles transitaram muito rápido dessa situação de um surto descontrolado que explodiu quase tão rápido e quase simultaneamente com a Itália e com a Coreia, com o Irã, mas eles conseguiram cobrir os casos de todo mundo muito cedo e agora estão nesse ponto onde se alguém teve próximo de alguém que está com coronavírus ou se alguém tem sintomas de coronavírus, a pessoa pode visitar uma cabinezinha, pode visitar um drive-thru e fazer esses testes, e o resto do país não teve que parar para fazer isso. E também não são o único país que registrou um surto começando por causa de um paciente, por causa de uma pessoa. Tá? Eles não só ensinam que testar funciona bem, porque eles são o único país que conseguiu atravessar os milhares de casos e, apesar disso, conteve o surto, além da China, de uma maneira mais democrática e que respeita mais o direito de ir e vir do que a China fez, porque também não cresceu tanto quanto a China. Mas eles são um dos vários países que tiveram esse tipo de registro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, com base nos genomas dos vírus, comparando um vírus com outro, é possível ver que o surto da Califórnia deve ter sido começado por uma pessoa que veio da China. O surto de Seattle e a região do estado de Washington deve ter começado por causa de uma pessoa que veio da Europa. E o surto todo de Nova York, que já tem um tamanho só na cidade de Nova York maior que o da Coreia, pode ter começado com uma pessoa que veio do Irã com o vírus. Aqui no Uruguai tiveram uma situação parecida, que foi uma artista, eu não sei, a definição na reportagem era socialite, uruguaia, que viajou para a Espanha, um influencer, que viajou para a Espanha e voltou com sintomas como febre e tudo, e assim que voltou já foi fazer um jantar com uma série de pessoas e participar de festa e evento e tudo, e começou o surto uruguaio. E aqui no Brasil a gente tem um executivo que pegou coronavírus em São Paulo e viajou para Trancoso para poder ficar em isolamento por lá e acabou semeando o surto da Bahia de Trancoso agora. Então não seja uma paciente 31. Exato. Eu não sei o que dá nesse povo que pega o vírus e resolve rodar o mundo, mas efetivamente uma pessoa pode começar um surto inteiro, como a gente viu em vários lugares. Daí também a importância de se fechar fronteiras, uma coisa que eu em particular já fui bem mais oposto no começo da Covid, mas tendo visto como ela está se espalhando, passa a fazer cada vez mais sentido. É que aí a gente retoma aquela conversa anterior, né? É que no caso brasileiro, tirando as regiões de fronteira, os principais pontos de entrada e saída são os aeroportos, porque o Brasil é grande pra caramba. Então, não adianta muito você fechar a fronteira terrestre com a Colômbia, que já é bastante pouco utilizada, repito, apenas pelas pessoas que moram ali, e manter o aeroporto funcionando como se estivesse tudo bonitinho em relação aos Estados Unidos. Né? Mas, especialmente os Estados Unidos, na situação atual. Bem, agora que a gente passou pela Coreia, essa importância tanto dos testes quanto da responsabilidade das pessoas, para a gente fechar o programa, primeiro, teve um ouvinte, né, vários ouvintes mandaram lá seus comentários, tal, depois eu vou até agradecer todos nominalmente, mas teve um que fez uma pergunta que é o seguinte, que ele leu que durante o período de incubação ou em casos assintomáticos, os coronavírus não são contagiosos. Isso é verdade? Isso se aplica a esse vírus atual? Enfim, ilumine as pessoas, Átila. Para o coronavírus atual,
O que a gente tem reconstruído com base nos casos da China e da Europa é que a transmissão geralmente acontece entre o 4º e o 6º dia depois da pessoa contrair o vírus. E a manifestação de sintomas acontece, na média, a mediana é de 5 dias e alguma coisa. Então, você precisa ter um mínimo de coronavírus no seu corpo para poder transmitir ele para outras pessoas, e você também tem que ter um mínimo do vírus no seu corpo para ter sintomas. Aparentemente, as duas coisas acontecem muito próximo. Então, é muito possível a pessoa, um pouco antes de ter sintomas, e logo depois dos sintomas começarem, está transmitindo o vírus. É onde a maior parte dos contágios acontece. As pessoas já estão informadas o suficiente para reconhecer o coronavírus lá na frente e evitarem o contato. Então, ele está acontecendo nesse período em torno de quando os sintomas se manifestam, quando a pessoa ainda acha que é uma dorzinha de cabeça ou uma febrinha leve, ou antes de ter esses sintomas. Mas as pessoas que não desenvolvem sintomas e ponto, que não chegam a manifestar nem a febre, por exemplo, aparentemente transmitem menos o vírus. Tá? A chance delas passarem o vírus adiante é menor mesmo. Tanto que elas não têm o vírus nem para causar sintoma no próprio corpo. Não quer dizer que elas não passem. A gente tem vários registros de pessoas sem sintoma nenhum que transmitiram o vírus, a essa altura já do surto, mas é mais difícil e é para menos pessoas que elas passam do que quem está com sintomas sérios, porque parte do sintoma é a tosse, e a tosse é o que espalha o vírus. Né? Então, sem ela, meio que não tem muito como a pessoa passar tanto o vírus, não. Aí, a segunda coisa, mas apenas passar, que acabaram de compartilhar aqui no Facebook, no caso, o presidente do México, o Manuel López Obrador, ele, ontem, domingo, ele participou de um programa ali familiar, tal, uma espécie de Ana Maria Braga mexicana, e ele disse que ainda a situação no México ainda não é preocupante, que quando for a hora de ficarem em casa, o governo irá dizer, porém, por enquanto, se podem sair de casa, se tem meios econômicos, continuem saindo e levando sua família a comer e às compras, porque isso é fortalecer a economia familiar e pessoas, né, e pequenos negócios, pequenos restaurantes. Né? Por um lado faz sentido, mas por outro lado, né, novamente, por tudo que a gente tem dito aqui, é muitas vezes uma negação da realidade e é uma irresponsabilidade. E a terceira coisa... Eu espero que em tempos futuros os mexicanos lembrem dessa declaração que ele deu. Pois é. E a terceira coisa, meu caro Átila, é que eu queria que você comentasse um pouco para os nossos ouvintes, porque certamente iriam perguntar, né, se a gente não falasse, embora não seja... Né, é uma notícia, mas como é que está o negócio de uma eventual cura, de um eventual remédio, e especialmente... esse remédio que é usado para o tratamento de lúpus, que teria dado resultados promissores em alguns estudos, eu digo teria porque eu não conheço, você que vai saber dizer, e ao ponto do governo dos Estados Unidos incentivar essa produção, e aí o governo brasileiro, via lá um vídeo do Bolsonaro filmado no jardim, né, o Bolsonaro disse que ele ordenou que o exército aumentasse a produção desse remédio, e tem pessoas que sofrem de lúpus que já estão dizendo que há escassez desse remédio, que para elas é necessário, e para o coronavírus ainda é apenas uma possibilidade. Então, assim, é uma pergunta dividida em duas. Como é que andam as pesquisas para uma eventual cura, para um eventual remédio, e o que você tem a dizer sobre esse remédio de lúpus, que agora me foge o nome, mas que você certamente saberá trazer o nome para os nossos ouvintes. Então vamos lá, remédios em geral. O primeiro caminho mais óbvio, mas mais direto para tentar combater o coronavírus é você já testar compostos que já foram aprovados e testados nas pessoas para outras coisas. Então o processo de eu, no laboratório, descobrir um composto novo que pode ter uma ação contra um organismo, ele é lento, ele é caro, ele é custoso demais e ele não funciona numa escala de tempo curta dessa. Ou vai demorar. E a gente tem alguns meses pela frente para o surto chegar no auge. No mundo todo, aqui também. Então, é inviável, a uma altura dessas, você descobrir um composto novo que a humanidade não sabe nem como sintetizar e produzir, para, em tempo recorde, testar ele, aprovar e colocar no mercado.
O que faz mais sentido e o que é muito mais apelativo é se testar compostos que já são usados, que já foram aprovados, que a gente já sabe o quão são tóxicos ou quando se usar, em que população se usar, para ver se algum deles tem efeitos contra o vírus. Tem compostos contra o HIV que parecem ter esse efeito, são compostos do coquetel que a gente dá para pessoas para conter o HIV nelas. Tem um remédio chamado Remdesivir que trata o ebola, que foi desenvolvido para o ebola e parece funcionar. E agora começaram a sair os primeiros resultados de que a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são compostos usados contra a malária e depois contra a doenças autoimunes, que é o pode caso da ter uma lúpus. ação no vírus. Isso, como o caso do lúpus, como o caso de artrite reumatoide, de uma série de outras condições para as quais as pessoas deveriam ter o remédio disponível em farmácias e não guardado na sua casa. Ele é um remédio que, na verdade, tem uma ação anti-inflamatória e o que ele faria seria impedir uma parte do ciclo do vírus entrar na nossa célula, que depende de uma resposta que imita a inflamação. O vírus conta com a célula atacar ele para poder entrar. E se a gente dá um remédio que dificulta a ação das células, o vírus não tem como se replicar ali dentro. Os resultados são bem promissores, mas como todo começo de teste, são muito confusos. O que as pessoas estão fazendo agora no mundo inteiro é pegar pacientes que estão em condições muito sérias e fazer o que a gente chama de tratamento de compaixão, que é pegar alguém que não tem perspectiva de se curar e testar qualquer coisa nessa pessoa porque ela já está numa condição em que não tem muito o que se fazer. E nesse tipo de situação o número sempre vai ser pequeno, vão ser alguns pacientes testados e os resultados tendem a ser super incertos. Os primeiros resultados da hidroxicloroquina e da cloroquina são incertos dessa forma. Eles não foram medidos em pessoas, eles não foram medidos com número de pacientes o suficiente, eles não foram dosados com o cuidado suficiente, eles não foram replicados em centros diferentes e tanto os médicos quanto os pacientes sabiam o que as pessoas estavam tomando, então você pode ter o efeito placebo de alguém se sentir melhor porque sabia que estava tomando remédio, ou dos médicos reportarem uma melhora porque todo médico quer curar o seu paciente e sabem que estão dando um remédio para eles. Então ainda estamos em fase do mundo inteiro replicar esse achado. A gente vai ter uma série de hospitais testando, inclusive para ver a dose, o número de pessoas, como que isso faz ou não. Se ele funcionar, espero realmente que funcione, ou se algum outro componente desse funcionar, dada a escala do problema, do número de pacientes que a gente espera receber em hospitais nos próximos meses, a produção humana desse tipo de composto tem que ser toda mandada para o hospital para tirar as pessoas de lá, para liberar os leitos para os próximos e para manter todo mundo bem. Então, mesmo que a gente tenha um remédio, e já seria remédio se for uma coisa que já foi aprovada para outras terapias e não precisa passar por testes, a prioridade e o foco deles agora é deixar isso disponível para quem está no estado mais grave, para quem está sendo internado, para ajudar todo o sistema de saúde a funcionar e receber todo mundo. Então, mesmo que a gente tenha uma saída dessa, não vai ser uma coisa que a humanidade pode tomar e não pegar o coronavírus. Vai ser alguma coisa que a humanidade vai dar para quem está com o coronavírus e está muito mal, para essas pessoas não morrerem. Então não contem com remédio para vocês, espero que a gente possa contar com remédio para quem está internado, mas eu espero muito que você não saia de casa e não precise nem tentar tomar esse remédio, para não dar trabalho para ninguém. E aí, aproveitando, né, o jogo de palavras que você fez, né, o que vai fazer a humanidade tomar alguma coisa que não pegue vai ser uma vacina e que, como você já explicou algumas vezes, ela demora para ficar pronta, né? Eu posso dar um cenário realista aqui, que a vacina, me pediram isso, eu fui atrás e acho que a vacina que foi desenvolvida mais rapidamente mesmo é a vacina do ebola, que os Estados Unidos já estava tentando desenvolver antes, mas injetou muito dinheiro para acelerar o desenvolvimento em 2014, quando começou o surto na África, e ela foi para testes em 2016 para o mercado em 2019, sendo que em 2014 eles já tinham vendido as doses para a OTAN inteira. Então, assim, não foi pouco dinheiro que eles puseram na produção dessa vacina contra o ebola. Mas mesmo com tanto dinheiro, isso levou pelo menos uns 2 anos para entrar em teste, pelo menos uns 5 anos para ir parar em mercado. Eu acredito que com mais países agora preocupados com o coronavírus, a gente vai ter mais iniciativas em paralelo, mais chances delas darem certo. Mas cada iniciativa em paralelo também vai caminhar no mesmo passo ou em passo parecido, como foi esse do ebola. Então, sendo realista, para um intervalo de 3 a 5 meses, que é o que a gente espera que atinja-se o pior do surto mundialmente e aqui no Brasil também,
não tem como produzir e distribuir vacina nesse intervalo. Ok, então, novamente é importante a distinção entre remédio e vacina, né? A vacina previne e o remédio cura quem já tem o negócio. Não adianta você ficar comprando o negócio, só vai atrapalhar a vida de quem precisa dele, então deixa de ser um bobão, para usar um termo family friendly, tá? E não faça isso. Não, o remédio é tóxico, ele faz mal, você não sabe quando você está se expondo ao vírus e quanto você deveria tomar, se é que ele funciona, e vacina, por outro lado, é aquela coisa que você toma e ela te protege por um longo período de qualquer exposição, então, idealmente, é isso que a gente espera. Então tá aí, para a gente concluir aqui, mandar um abraço para Rangel Teixeira Carvalho, para Nel Adami, para o Sérgio Pimentel. Eu tô indo apenas pelos nomes, tá, gente? Porque tem muito comentário, tem muita, às vezes, pergunta e tal, mas, né, acaba restringindo aqui um pouco o tempo. Um abraço para o nosso queridíssimo Gil, que nos ouve sempre lá de Israel. Ele deu um relato bastante completo sobre as ações que estão sendo tomadas em Israel. E vocês podem ter certeza que no futuro próximo, Israel vai ser um dos estudos de caso aqui no programa, porque Israel tem algumas particularidades devido ali ao tamanho do país, população idosa também, mas um abração aí para o Gil, um abração para a Luana, para o Eduardo Cormaniche, para Ingrid Pontes, para o nosso biólogo de Londres, o Jaime Facin, que deu lá o seu depoimento de como estão as coisas, para a Luciana Barbato, para o Anselmo Blanco Domingues, para o Samuel Macarini, para o Pablo Magaton, para o Pedro Claim, para o José Nascimento da Silva Júnior, Frederico Lobato, Ricardo Sigler, Olavo Marques, o Will, a Thaís Rabelo e o Miguel Felipe Bianchi e mais todo mundo que comentou no Twitter, comentou na página do Facebook, mandou e-mail, enfim, um beijo aí para todos vocês. Divulguem o programa, divulguem as lives do Átila. O Átila está fazendo uma coisa sensacional. O Átila vai ser o meu ministro de tecnologia ou o meu ministro da saúde, não sei ainda, no meu governo. Fico com consciência e tecnologia, muito obrigado. Ok. Fujo em linha reta, mas ainda acho um convite mais decente para minha pessoa. Para o outro não tem a menor qualificação mesmo. Então tá aí, semana que vem a gente vai ter mais, e sigam o Átila nas redes sociais, Twitter, Instagram, é sempre @oatila, né? Brigadão, é isso mesmo. E para quem quiser conteúdo sobre o coronavírus especificamente, a gente tem um canal no Telegram, que é Corona_Átila, onde eu posto os videozinhos curtos que eu posto em todo canto, mas muito mais indexados ali bonitinhos, e artigos e as outras coisas que saíram para informar as pessoas. Então é isso aí. Agradeço novamente o tempo do Átila e um abraço para todo mundo.